dia, boa tarde, boa noite, galera. Me chamo Edson, sou estudante do curso do Bacharelado de Biologia da UFPE, sou da equipe do roteiro do podcast e estamos aqui novamente no podcast Transcrição. Você aí gosta de um filminho? Curte um cinema? E para começarmos esse papo, vamos dar a palavra à nossa querida professora Vilma Loreto. Fala aí, professora. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transcrição. E falar de filmes para mim, uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que depois da genética propriamente dita, filmes é uma coisa que eu adoro. E você, Edson, você gosta também? Difícil não gostar, não é? É uma arte maravilhosa. Mas por quanto tempo vocês não vão ao cinema? Nesse momento de pandemia, que tudo está parado e temos que seguir normas de restrições sociais, provavelmente muitas pessoas deixaram de curtir um bom filme no cinema. Vamos falar hoje sobre como o cinema trata desses temas em vários aspectos, como sociais e a própria ficção científica. Mas e se esses filmes envolvessem uma pauta genética de maneira divertida? Falaremos hoje sobre como a genética é representada na sétima arte, a arte do audiovisual. Pois é, Edson. Filmes e genética é uma combinação que a gente já vê isso há um bom tempo, né? Para vocês terem uma ideia, num levantamento que a gente fez a respeito desse tema, tem mais de 50 filmes que relacionam a genética na sétima arte. E aí, entre esses filmes, né, se destaca muitos os que enfocam a parte de ficção científica, alguns como drama, e uns poucos que a gente até tem uma certa dúvida se eles podem mesmo se enquadrar numa categoria de filmes com conteúdos de genética, alguns filmes com comédias românticas ou com algumas comédias. E aí vale destacar por quê, né, que a gente tem tanta essa representatividade da genética na sétima arte. Se a gente considerar a biologia como um todo, a gente pode considerar sim que a genética está muito bem representada na arte do audiovisual. E aí o que chama muito atenção é por conta, né, das pesquisas que envolvem a genética e de toda a curiosidade que as pessoas têm, a população de modo geral, sobre temas dessa área. O conhecimento da genética ela enfoca uma série de tecnologias, uma série de aspectos que podem ser abordados em vários desses assuntos da ficção científica e que causam, né, toda essa movimentação em torno da genética. Exatamente, professora. É extremamente importante que os filmes não apenas falem de genética, não só citem genética, não só de uma pauta na genética, mas que a usem como tema de roteiro, como esses filmes que vamos falar aqui. E para começarmos a falar de temas sobre genética no cinema, vamos, claro, iniciar pelo que é mais popular ao grande público, né? Pelo que as pessoas mais conhecem. A ficção científica, desde super-heróis a monstros e etc. Eu sei que com certeza você já ouviu um filme desse tipo, algo envolvendo esse tema. Mas, professora, quais são esses filmes que abordam isso? Como é que eles mostram que a genética está relacionada com superpoderes, com monstros? Como é que eles usam a genética para não só dar origem a poderes, mas explicar esses poderes? Sim, Edson. Esses filmes são bastante populares, né? Agrada a adultos e principalmente, né, o nosso público infanto-juvenil. Quem nunca ouviu falar em um filme ou assistiu esse filme que envolve os principais super-heróis? Então a gente tem alguns bem conhecidos, os filmes que envolvem, né, os X-Men, é uma franquia de vários filmes, inclusive alguns deles já com indicação ao Oscar, envolvendo efeitos visuais, ganhador também de prêmio. Da franquia dos X-Men também já surgiu uma nova série que são os Novos Mutantes, e aí eu abro um parêntese, né, para a gente destacar como nacionalistas que também somos, a primeira participação de um X-Men feita por um ator brasileiro, e também tem a atriz, né, Alice Braga, no elenco desse filme. E aí a gente também tem o filme do Hulk, que é muito conhecido, a sequência de filmes também do Homem-Aranha, que mais recentemente também ganhou um formato em animação. O filme também do Quarteto Fantástico, que também tem uma referência forte na genética, e alguns filmes mais recentes, né, que eu acho que você conhece bem melhor, que é o Project Power e o Assassin's Creed. No caso desses filmes, chama a atenção que a origem
genética, né, para o surgimento desses superpoderes que os heróis apresentam nesses filmes, passa por um evento muito conhecido dentro da genética, né, que são as mutações. Perfeito, professora. É algo bastante interessante isso tudo, é algo bastante didático, algo que é muito legal de se conhecer. Mas surge uma pergunta bastante recorrente. Quando a gente fala de superpoderes e mutações incríveis, é possível mesmo ganhar poderes através de mutações genéticas? É possível que uma mutação genética possa me conceder poderes? De todos esses pontos que falamos, tudo que a gente já conversou até agora, quais são realmente fatos, o que é que acontece na vida real e quais são puramente ficção científica, o que é que nisso tudo é apenas uma Bem, na licença prática, né, nós poética. sabemos que não é possível existir um ganho de superpoderes por mutações genéticas convencionais. Mas, assim, esses filmes eles trazem essa mensagem de que os fatores, quer sejam físicos, químicos ou biológicos, eles têm a capacidade de gerar mutações em vários indivíduos. E aí tem a questão interessante, né? O que acontece nos filmes é que isso está muito supervalorizado. A gente tem a formação de um herói com uma carga de características, com uma série de mutações que está um pouco mais exacerbada do que a gente tem. Mas existe um paralelo importante. É bom a gente lembrar que as mutações, elas às vezes fazem com que os indivíduos sejam diferentes e que eles possam até desenvolver algumas habilidades um pouco mais acima da média, se a gente comparar, né, a média da população. Então, já é relatado na literatura algumas mutações que fazem com que a pessoa tenha um aumento, né, no seu ganho de massa muscular, e que isso pode ser muito importante para algumas habilidades, né, como levantamento de peso, carregamento de objetos, mais fortes. E no caso, a gente também sabe, né, que algumas mutações fazem com que o indivíduo pode se adaptar a um determinado ambiente de uma maneira melhor. Então, às vezes, quando a gente vê pessoas comuns, mas que se destacam indo para determinados ambientes, que tem que escalar montanhas ou fazer uma atividade bem mais elaborada, eles conseguem realizá-la de uma maneira bem mais facilmente, né, do que as pessoas comuns. Mas é bom a gente desmistificar que não existe, né? Embora que se a gente parar para pensar, quem não gostaria de ter um superpoder? Quem não gostaria de ter uma habilidade diferenciada, né, que seria muito importante para alguns aspectos. Já foi feito até um levantamento, né, que aponta que muitas pessoas gostariam de ter ou o poder de voar ou a invisibilidade, como alguns desses nossos heróis estão aí E isso demonstrando. tudo é bastante interessante, professor. É muito incrível como a genética pode servir de roupagem para a gente trabalhar com temas, principalmente em diversas mídias. E é muito importante que esse tipo de filme seja feito, como desde filmes que tratam de histórias mais antigas, como as histórias clássicas do Homem-Aranha, como as histórias do Hulk, até histórias mais recentes, como o caso do filme de Project Power, que é um filme em que conta uma realidade em que pessoas ganham poderes através do uso de uma droga especial e cada poder para cada pessoa varia de acordo com seus traços genéticos. Em Assassin's Creed também, um filme um pouco mais recente, que trata de um universo em que memórias podem ser gravadas no nosso DNA e através de estudos genômicos podemos acessar memórias de nossos antepassados. É muito importante que a gente saiba que diversos casos de habilidades podemos ganhar através de traços genéticos. Existem sim populações humanas que acabam podendo se destacar em alguma habilidade, como resistência a frio, resistência a calor, poder respirar melhor embaixo d'água e coisas do tipo. Porém, como a senhora mesmo contou e especificou, são características pontuais. São traços que, comparados à ficção, não são nada tão incrível.
Porque, como a senhora mesmo disse, existe sim uma diferença entre habilidades que podemos adquirir através da genética, tratando o mundo real, e a ficção. E não é apenas de super-heróis e monstros que vive o cinema com a genética, muito pelo contrário. Temas bastante reais também são abordados, como a manipulação genética, tecnologias relacionadas à genética envolvendo diversos assuntos, e ainda questões éticas nesse meio, questões de certo, errado, envolvendo todas essas tecnologias que estamos desenvolvendo. Mas como isso tudo é abordado, professora? Como o cinema mostra que podemos manipular o DNA dos seres vivos? Quais são essas tecnologias? Como é que isso está surgindo? Qual é a representatividade que o cinema dá para isso tudo? E sobre a questão ética, professora? Quais os principais pontos éticos que esses filmes abordam? O que isso tudo fala? Pois é, Edson. O tema da biotecnologia, ele é bem importante para vários filmes e ele vem de uma série de conquistas, né, que a genética teve, ou até de processos, né, que foram descobertos e incorporados aos estudos da genética. Então, quando a gente começou a desenvolver mais extração de DNA, processos de replicação in vitro do DNA, estudos de genoma, sequenciamento de genomas inteiros ou de parte de genes, expressão de proteínas, tudo isso a gente já consegue ver bem identificado, né, em vários filmes. Então, assim, é importante também a gente destacar que esses filmes também não traduzem uma realidade exata. A gente tem algumas adaptações que são aí colocadas dentro da esfera, né, dessa ficção científica. E aí vale a pena a gente abordar alguns filmes, né, que são bem interessantes. Então a gente também tem o conjunto de filmes, né, que forma o Jurassic Park. O primeiro filme, inclusive, ele é muito interessante, porque ele mostra como foi a origem dos dinossauros, no sentido de como que os cientistas criaram dinossauros para uma época em que eles já não existem mais. Todo mundo lembra, né, que os dinossauros foram extintos há milhões de anos e que eles não conviveram com os seres humanos. Então, a ideia do filme Jurassic Park foi ressurgir dinossauros. Eles inicialmente estão em um ambiente em que é como se fosse um zoológico e que as pessoas podem visitar esse parque e se distraírem, né, ao verem essas espécies animais. E depois a gente vê em outros filmes eles colonizando ilhas e depois até chegando ao contato, né, da civilização humana nas cidades urbanizadas. E aí a ideia do Jurassic Park, ela é bem interessante, né, porque ela trata da extração do DNA que é feita a partir do DNA que foi encontrado no inseto ambarizado. Depois é feito um processo de sequenciamento desse DNA, e aí os pesquisadores no filme falam, né, de que parte do DNA ela não estava completa, então eles conseguiram completar as informações genéticas ali, comparando com o genoma de répteis, que a gente sabe, né, que tem uma relação evolutiva, e aí eles conseguem montar isso aí, e há um processo, né, de surgimento desses dinossauros. Um outro conjunto de filmes, ele trata do tema da clonagem, que também é um tema bem atual dentro da genética, e aí eu destaco, além do A Ilha, que é muito conhecido, o filme Os Meninos do Brasil. E aí a gente faz a segunda referência, né, à presença do Brasil nessas obras que envolvem a genética. O filme Meninos do Brasil é bem interessante porque ele volta, né, a uma época em que a gente teria um médico nazista que esteve aqui presente no Brasil e fez alguns experimentos de reprodução humana. E aí o intuito era gerar clones. Até numa passagem do filme é bem interessante porque a gente vê um outro pesquisador explicando como se daria esse processo de clonagem, que é realmente a base do processo de clonagem que a gente tem atualmente. Agora, o propósito do filme era realizar a clonagem de Hitler. Além disso, a gente tem talvez o filme que, para mim, na minha opinião, mais representa os enfoques da genética, que é o filme Gattaca. O filme Gattaca, ele trata, né, da relação que existe do desenho genético para a formação de seres humanos e confronta isso, né, com a realidade que a gente tem da reprodução natural.
E aí o filme é cheio de referências à questão da genética, além de também abordar uma questão ética muito importante, que é a questão do preconceito. Então a gente viveria num mundo em que as pessoas não seriam mais separadas por raça ou por questões religiosas, mas sim pela sua constituição genética. Aqueles que são desenhados geneticamente e que seriam indivíduos perfeitos, e aquelas pessoas que teriam as suas imperfeições, porque elas são frutos da reprodução genética normal, que favorece o estabelecimento dos processos de mutação nos indivíduos. E aí, como eu falei, né, o Gattaca ele traz uma série de referências à genética. O próprio nome do filme, né, se refere às bases nitrogenadas do DNA. A gente vê a representação do DNA em uma das imagens da cena da casa de um dos personagens, e a gente também tem uma cena muito interessante, né, em que a gente vê um personagem que tem uma mutação e ele desenvolvendo uma habilidade extremamente importante, né, mostrando que as mutações trazem coisas positivas para os indivíduos. Então, assim, os aspectos éticos que são explorados nesses filmes são bem intensos. Exatamente, professora. É muito interessante isso tudo. Não só a parte de como o cinema está mostrando que novas tecnologias estão surgindo cada vez mais. Novas tecnologias que nos permitirão, no futuro, de maneira extremamente simples, manipular o genoma de um ser vivo para determinados fins, como fins alimentícios, como fazemos com alguns animais, com algumas plantas, para fins de saúde, como manipulamos algumas bactérias para produzir remédios, como já é o caso da insulina, e diversos outros aspectos. E nisso tudo também entra a questão ética. Bastantes filmes que tratam desses temas também falam da parte ética envolvida. Por exemplo, a franquia Jurassic Park, que já está caminhando para o seu sexto filme, desde o começo aborda o tema ético. Será que devemos mexer com a natureza? Será que é correto trazer animais extintos de volta à vida, sendo que eles não pertencem a nenhum sistema ecológico existente hoje? Será que é correto podermos editar a vida como quisermos? São todas questões que o cinema aborda, principalmente para trabalhar com a questão da biotecnologia. E eu acredito que você que está assistindo já deve ter percebido. A genética é um prato muito, mas muito cheio para a sétima arte produzir seu conteúdo como cinema. São muitos aspectos. E um aspecto que a gente não pode deixar de lado é o aspecto social disso tudo. São os temas sociais, envolvendo desde aceitações e preconceitos com doenças genéticas, até como nossa sociedade age e se ela está preparada para entender e acolher pessoas portadoras de doenças e síndromes genéticas, além de mostrar como essas pessoas convivem consigo mesma nos seus dia a dias e os seus desafios que enfrentam, como é que elas passam por tudo isso. E então, professora, que principais pontos esses filmes abordam sobre esse tema tão complexo? O que eles podem nos dizer e nos convidar a refletir sobre tudo isso? Pois é, Edson, para a gente falar um pouco, né, desse tema de genética e doenças, é importante a gente pontuar aqui que a gente tem uma gama de filmes envolvendo esse aspecto. Isso vai do ponto de vista genético, envolvendo o que a gente chama das heranças monogênicas. E aí um filme, né, que ilustra isso muito bem é o filme Na Ponta dos Pés. Esse filme é bastante interessante porque ele traz um foco total para a acondroplasia, que é uma doença genética, né, que está relacionada ao nanismo. Esse filme, inclusive, eu particularmente gosto muito de citar ele nas minhas aulas, porque ele traz a questão bastante interessante, que nele também já tem uma questão que envolve preconceitos e relações sociais. O filme é centrado na história de um casal que é normal. O homem, por exemplo, mede em torno aí de 1,84 m, mas ele tem os pais e um irmão com a doença. Então, eles têm
parentes, né, no caso, parentes diretos que têm essa baixa estatura. E existe uma preocupação muito grande da parte dele, que é também relacionada ao próprio preconceito que ele tem. Ele não tem uma boa relação com os pais e com esse irmão, que é o fato de que a esposa está grávida e que ele está totalmente aflito com essa situação, até porque ela não conhece a família dele. E ele tem toda uma preocupação, não só pela questão de saúde, mas pela discriminação que uma criança com acondroplasia pode ter. Além disso, a gente tem alguns filmes que envolvem o que a gente chama de doenças bioquímicas, alterações em genes pontuais que promovem, né, a inativação de determinadas enzimas que são importantes para o funcionamento do corpo. Um desses filmes que é muito bonito, né, muito interessante e é baseado em fatos reais é O Óleo de Lorenzo, onde a gente vê também uma questão bem peculiar, que é o fato da família se mobilizar para uma busca, né, de um tratamento, de uma cura para o personagem. Além disso, a gente também tem as doenças que são de bases multifatoriais, relacionadas, né, com a ação de vários genes do ambiente, que é representada em várias dessas peculiaridades do cinema. Então, a gente tem Alzheimer sendo também retratado, e a gente tem o câncer, que esse talvez seja, né, de doença multifatorial, a mais representativa dentro do cinema, e que, é claro, né, por nos tocar por toda a situação, está muito associada com o gênero drama. Entre esses filmes que envolvem o câncer, eu gostaria de recomendar aqui para os nossos ouvintes, assim, uma sugestão particular, mas que eu achei muito interessante. É um filme que é baseado num livro, também é um fato real, que é o filme chamado A Vida Imortal de Henrietta Lacks, onde a gente até aprende, né, sobre a origem das células HeLa, que são células importantes para o estudo do câncer. E aí, para finalizar o conjunto de doenças genéticas, a gente não pode deixar de fora, né, e que é uma coisa bem interessante, que é o conjunto das doenças cromossômicas. E entre eles se destacam dois filmes que têm a temática da síndrome de Down, que aí vocês vão lembrar, nossos ouvintes, que a gente abordou esse tema no episódio anterior desse podcast. O filme se chama O Guardião de Memórias, é um filme americano, né, que retrata como foi é, a vivência de crianças com síndrome de Down numa época, né, mais anterior, não é a nossa época atual. E a gente pode ver como que a sociedade não tinha um foco, né, de construção para essas crianças. Elas ficavam, por exemplo, em locais isolados, afastadas da própria família e também do convívio social. E nessa temática da síndrome de Down se destaca um filme mais recente, de 2017, e aí também de produção brasileira, com atores brasileiros, que é o filme O Filho Eterno. Um filme bastante interessante, que ele inicia-se relacionado ao ano de 1982 e faz um paralelo de uma relação de um pai que inicialmente não aceita, né, o filho que tem a síndrome de Down, mas que em algum momento ele vai, né, modificar esse panorama e a gente vai ver também como que a sociedade vai lidando com esse tema da síndrome de Down. Exatamente, professora. Esses filmes são bastante importantes para a gente entender isso. E o filme, em especial, é que a gente vai abordar aqui. E para isso eu gostaria de chamar o professor Rafael Guimarães para dar o belo e incrível depoimento sobre o filme O Óleo de Lorenzo. Oi, Edson. Primeiro agradecer a você, a professora Vilma, pelo convite. Sou um ouvinte de podcasts, assim, da minha vida mesmo, e fiquei muito feliz com a iniciativa de vocês de fazer esse podcast de genética aqui da universidade. Tá? Então, assim, Rafael, a gente já agradece novamente, né? Eu acho que isso é muito importante, essa ferramenta, acho que a gente vai conseguir divulgar algumas coisas e discutir alguns temas. E aí, assim, vamos falar um pouquinho, né, do filme O Óleo de Lorenzo. Ele aborda uma doença genética rara, na época também que foi, né, ele é baseado em fatos reais, então na época também já era bastante rara, mas hoje ainda continua como sendo uma classificação de doença rara, e ela tem um padrão de genética, né, que a gente conhece como uma doença ligada ao X recessiva. O que que a gente pode falar um pouco desse filme, Rafael? O que é que você viu aí do filme? O que é que também você gostou do filme? Vilma, é curioso para a gente gravar esse podcast, quando você me convidou, eu fui assistir novamente o filme, né? Que eu já tinha assistido esse filme
ainda no ensino médio, com recomendação do professor de biologia. Depois assisti no início do meu doutorado, em 2010, tá? E assisti de novo ontem, para ficar mais fresquinho assim na mente e lembrar como é que as partes principais, como é que eu fui tocado pelo filme, se era de uma forma diferente, e realmente foi. Então, a forma que eu visualizei o filme e a história como um todo foi de um jeito na época do ensino médio, depois foi diferente quando eu estava no doutorado, e outra visão agora, tá? Então, a primeira visão que eu tive, ainda quando eu assisti pela primeira vez, eu lembro, porque isso me marcou muito, e foi um dos motivos também de eu querer seguir carreira científica, foi a, 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 a forma como a pesquisa pode ajudar as pessoas, a forma como se pode, a partir do estudo de um determinado tema, se você vai a fundo, você consegue entender, e isso pode ter alguma aplicação futura, não precisa ser imediata, porque também os pais de Lorenzo, como o filme mostra, eles olharam muito na literatura básica, né, pesquisa básica, mostraram alguns dados que não eram ainda aplicados, e eles conseguiram fazer esse paralelo, né, baseado no conhecimento que eles estavam adquirindo estudando sobre o tema. E eu não conseguia entender isso. Assim, eu achava que os pais de Lorenzo eles estavam tentando e as outras pessoas estavam jogando contra. Só que quando eu vi o filme ontem, já agora como professor há algum tempo, já como pesquisador formado, eu consegui ver de outra forma, assim, que o filme ele talvez, como eu também tive essa interpretação, talvez as pessoas que não são da área acadêmica talvez também tenham essa mesma interpretação que eu tive primeiro. Só que, na realidade, o que eu notei muito é que o filme mostra a visão, obviamente, parcial da família, né, a visão deles, do que eles estavam passando, do que eles estavam buscando, porém, a conduta dos cientistas, os principais, os pesquisadores que estavam sendo abordados na obra, né, abordados no filme, eles estavam seguindo os preceitos éticos, eles não podiam pegar uma ideia, ainda que não era comprovada, não tinha, e aplicar num paciente. Eles precisavam seguir o protocolo, eles precisavam seguir o projeto, eles precisavam ter resultados, precisavam ter segurança, precisava passar por um comitê de ética, precisava seguir tudo aquilo que hoje a gente sabe. Hoje a gente que trabalha com pesquisa com seres humanos, a gente vê que a visão nossa da área acadêmica, deu para ver bem essa dicotomia. Assim, a visão que a gente tem não bate com a visão que os pacientes têm, porque eles não têm essa formação, esse treinamento da área acadêmica. Eu acho que esse podcast ajuda muito esses tipos de divulgação científica para mostrar que, apesar das pessoas acharem que os cientistas estão lá simplesmente pesquisando uma coisa que não é diretamente para afetar diretamente os pacientes, mas na realidade está se seguindo uma conduta ética, que esse filme, como deu certo o jeito que a família fez, como funcionou, a gente acha que isso seria o padrão, quando na realidade não é. A gente tem umas etapas a cumprir que para poder o tratamento, nesse caso, ser, além de eficaz, ser seguro, né? Então, como funcionou, aparentemente parece que os cientistas estavam jogando contra a família, quando na realidade não era isso que acontecia. Pois é, né, isso é bastante interessante. Para a gente pontuar também um pouquinho mais, situar aqui os nossos ouvintes, só assim um pouco de informações, digamos assim, um pouco mais técnica, né, do que é que o Óleo de Lorenzo nos traz. Ele é um filme de 1992, mas pertinente, né, para o tema da doença. A doença se chama adrenoleucodistrofia, e aí, como a gente comentou lá no início, né, uma doença ligada ao X recessiva. Daí que, inclusive, Lorenzo, que é um menino, né, tem uma possibilidade maior de ocorrência por conta do padrão herança ligada ao X recessiva, que nós sabemos que tem uma maior incidência, né, entre os meninos. E é bem interessante porque o casal, né, se une no processo dessa busca, dessa cura, e como você falou, Rafael, toda a ciência ela passa por etapas que normalmente levam tempo, o que às vezes os nossos estudantes, né, os nossos colegas sabem disso, mas os nossos
a população e os nossos estudantes não sabem, é que tudo também tem muita burocracia, depende de recursos, né? A gente tem uma necessidade do aporte, tem o período de testes de se fazer tudo isso, e é todo regulamentado, você não pode passar por etapas, né? Queimar etapas nesse processo, e às vezes tem realmente esse olhar, a ciência ela demora muito, a ciência não está agilizando todos os processos que poderia ser feito, então a gente tem realmente toda essa condição, né? Eu fico imaginando uma situação dessa no Brasil, onde a gente tem ainda uma população e várias pessoas que não se mobilizam para a gente fazer esse tipo de iniciativa. Acho que o que eu mais vi aqui de algumas doenças genéticas mais recentes é o pessoal mobilizando tratamentos e aí fazendo vaquinhas virtuais ou fazendo algum tipo de proposição na mídia que pudesse captar recursos para levar esses indivíduos até tratamentos para fora do país. Mas, assim, é uma temática muito interessante, né, que a gente precisa dar um olhar para esse tipo de condição, e ter os pais mobilizados é bem importante. Que, assim, que aspecto do filme te tocou? Porque a minha experiência com esse filme, quando eu assisti, eu chorava boa parte do filme, então a minha lembrança é de realmente sentir muito a tristeza e, claro, no final do filme, a gente não vai contar todo o detalhe, mas tem uma perspectiva muito importante, né, que o filme traz, baseado nesse processo de cura que o medicamento ali, o que foi produzido dá. Mas, assim, eu chorava muito. Para mim, assim, eu vi esse filme, não foi no cinema, eu vi em casa, então, assim, eu chorava. O que é que te trouxe, assim, qual aspecto do filme, ou que ponto do filme foi, assim, também, que te chamou, assim, mais atenção? Então, Vilma, isso também, saindo da parte acadêmica, entrando mais na parte pessoal, desde a primeira vez é um filme bastante tocante, assim, é bastante emocionante, você consegue sentir a dor da família e ver como é difícil, a força dos pais, e principalmente da mãe, que vive a vida para cuidar do menino. E essa vez que eu assisti ontem foi mais tocante ainda porque foi a primeira vez que eu assisti já como pai. E você, assim, depois que minha filha nasceu, qualquer filme, assim, qualquer coisa que mostra criança sofrendo, alguma coisa, toca muito num ponto que não tocava antes, assim, foi bem marcante mesmo, assim, sabe? E você passa meio que a entender mais ainda a atitude dos pais, sabe, de não aceitarem isso, de não aceitar esse diagnóstico, de que a criança tinha uma sobrevida de 2 anos, a mais ou menos disso, e eles não aceitarem isso e tentarem ir atrás de alguma forma, descobrirem alguma coisa. E foi baseado no estudo, assim, não foi, por mais que eles tenham sugerido coisas fora da área acadêmica, assim, mas os dois, meio que viraram, entre aspas, tá? Eles viraram meio que especialistas nisso, porque eles estudaram muito. Eles não chegaram do nada, pegaram uma recomendação de fulano, de Beltrano, e disse, isso aqui resolve. Não. Eles foram atrás de resolver, eles foram atrás de estudar e baseado no conhecimento. Exatamente. E aí tem um fato muito curioso dessa história toda, né, que te motivou a fazer algo que às vezes algumas pessoas têm vontade de fazer e até nem fazem. O que foi isso, Rafael, que você acabou fazendo? Conta aí pra gente. Então, Vilma, na segunda vez que eu vi o filme, que eu estava, como eu falei, estava no doutorado e tudo, e eu vi o filme com aquela perspectiva que eu já falei, de que os pesquisadores que estavam junto dele tinham que ajudar mais, tinham que fazer, tinha que acontecer, quando na realidade hoje eu vejo de uma forma um pouco diferente, como eu expliquei, mas quando acabou o filme, eu fui querer saber o que tinha acontecido com todos eles, né, na família, porque o filme é de 92 e eu vi o filme em 2010, então você vê aí 18 anos depois e queria ver o que tinha acontecido, né? E eu não sei se eu posso falar, ó, assim, do que acontece, se vai ser um spoiler grande, mas um filme de 92, talvez as pessoas saibam, assim, o que aconteceu. Fui ver como é que estava, e a mãe de Lorenzo, a Micaela, ela tinha falecido em 2000, no ano 2000. E Lorenzo só veio falecer em 2008, aos 30 anos. Então você vê que a sobrevida dele era de poucos anos, ele viveu bastante. E em 2010 eu vi que o pai dele ainda estava vivo, né? Ainda estava fazendo a pesquisa, um projeto chamado Projeto Mielina, né? Que ele fala muito no final do filme, de tentar resolver o problema da desmielinização
dos neurônios das pessoas com adrenoleucodistrofia, e eu entrei no site, vi lá tal, e tinha lá o contato do Augusto Odoni, né, que é o pai do Lorenzo. E aí eu, tocado por aquilo, logo depois de ver o filme, eu peguei o e-mail dele e escrevi sem nenhuma pretensão, dizendo, olha, eu tinha visto esse filme quando era criança, mas agora eu vi, sou estudante do doutorado, vi o filme, a sua história me tocou, queria agradecer pela motivação que você deu para trabalhar mais, que hoje as pesquisas, elas focam muito no artigo, mas esquecem que o fruto do trabalho são as pessoas que vão ser beneficiadas lá na frente, e tal, isso. Em 2010, quando eu vi o filme, eu escrevi isso. Ok, eu fiz isso para colocar para fora uma coisa que eu queria dar um abraço nele, né? Eu queria falar com ele. E desencanei, deixei para lá. Quando foi em 2013, então 3 anos depois, ele me respondeu. Em abril de 2013, ele me respondeu. Mas me respondeu com uma propaganda, assim. Tipo, ele fez um livro, Lourenço e seus pais, né? Dizendo assim, oi, Rafael, terminei o livro que vai ser lançado e tal. E terminou aí a história. Só pegou meu e-mail, botou numa lista e eu recebi um e-mail de propaganda. Em abril de 2013. Em julho de 2013, sem eu falar nada depois, ele respondeu de novo o meu e-mail. Só que daí respondendo o meu e-mail mesmo, o meu primeiro e-mail, dizendo que ficou feliz de depois de tanto tempo a história ainda motivava pessoas e que ficou feliz de saber que isso motivou com que eu trabalhasse de forma mais ele falou work harder, né? Trabalhar mais duro para tentar conseguir benefícios para os pacientes e tudo isso. Eu fiquei super feliz, eu vi, o cara me respondeu, né? E ontem, eu também deixei para lá, ele me respondeu, eu fiquei feliz. E ontem, quando eu terminei de ver o filme, eu tentei pesquisar de novo para ver como estava o projeto Mielina, porque de 2010 para 2021, mais 11 anos que eu não tinha pesquisado. Eu queria saber o que estava acontecendo. E eu descobri que o Augusto, o pai de Lorenzo, ele faleceu 3 meses depois de mandar um e-mail para mim. Então, ele faleceu em outubro de 2013 e ele tinha mandado um e-mail para mim em julho de 2013. Então, você vê que foi, mais ainda ontem, quando foi muito bom isso, Vilma, também esse convite para participar do podcast, que deu a oportunidade de eu ver tudo isso, sabe? Além de ver o filme de novo, eu fui procurar saber e vi que há pouco tempo depois de ele ter falado comigo, ele veio a falecer. Isso me tocou mais ainda com relação ao filme. Foi muito importante para mim. Vou chorar aqui de novo. Nossa, a história tá emocionante aqui, o depoimento. Rafael, acho que assim, a gente vê, né? Às vezes demora muito tempo. Eu imagino que ele também deve ter recebido muitas mensagens de muitas pessoas. E eu acho que ele queria também fazer propaganda desse projeto, né? Isso é uma coisa importante. Eles não só se centraram na cura, num processo de cura para Lorenzo, mas eles quiseram também disseminar isso para muitas pessoas. É uma coisa que eu vejo muito, eu assim, acompanho algumas notícias de associações de pessoas que são portadoras de doenças genéticas raras. Elas se movimentam muito, elas se juntam muito, há uma união muito grande envolvendo isso. E assim, quando eles buscam a cura para um, eles conseguem algo para um, eles buscam para os outros. Então, você vê que depois disso tudo, ele lança um projeto e ele quer depois divulgar esse livro, né? Como se fosse assim, não, eu quero dar um retorno à população, mostrando a um novo pesquisador que está ali sendo formado, que eu também construí algo como ele. E aí, realmente interessante, né? Dele ter, ainda depois ter escrito e meses depois ele faleceu. Realmente é como se você tivesse que receber essa resposta aí, né? Às vezes a gente faz muito isso, a gente lança perguntas e a gente é muito feliz quando a gente recebe essas respostas. Verdade. E assim, o que você falou, Vilma, é muito importante, porque outra coisa que me tocou muito ontem vendo o filme foi uma frase que ele falou, que me tocou bastante, que foi que ele falou para a esposa assim, que você já imaginou que toda essa nossa luta foi para salvar a vida do filho de outra pessoa. Isso, né, foi bem... Porque, assim, infelizmente, a doença, após ter a degeneração, ela não tem mais como regredir. Eles conseguiram estacionar, né, eles conseguiram alguns progressos, assim, com Lorenzo, mas no fim do filme mostra a aplicação desse tratamento e quantas vidas foram salvas por conta da perseverança e
da força de vontade, do estudo de duas pessoas, né? Assim, que foi bastante comovente. Inclusive, só para não esquecer, outro ponto também muito, muito marcante para mim foi como é uma herança ligada ao X excessivo, né? Isso afeta mais meninos, né? Praticamente só afeta meninos, e a transmissão é via materna. Então, isso aborda bem no filme de que, além de ter o filho com essa doença, que é bastante agressiva, a mãe se sente culpada por ter sido o cromossomo dela a passar essa informação, né? E aí, a principal, eu não sei se eu posso também, spoiler aí, pessoal, para quem não viu, mas o filme de 92, que me tocou bastante também nesse filme, foi a principal descoberta, assim, o ponto de virada do tratamento foi uma descoberta feita pela mãe. Então, ela, estudando, ela achou um artigo que era da Polônia, uns ratos, assim, que ninguém estava dando a mínima, e ela chegou no ponto de virada, assim, do que eles viram que dava para fazer alguma coisa baseado na descoberta dela. Então, foi meio que... Fora que ela passa todo o filme, toda a história, você vê o quanto ela não aceita que o filho seja tratado como um inválido, um indivíduo que não tem sentimentos ali. Ela sempre está lá lendo história e fazendo, tratando ele como uma pessoa, né? Que muita gente reclama com ela por ela estar fazendo isso, inclusive enfermeiras e tal. É bastante, comovente, sabe, assim, a força de vontade dessa família. Eu gostei bastante do filme pela ele abordar esse aspecto que o senhor falou, que é muito, eu não vou dizer embate, mas um confronto entre pessoas, muitas vezes bem intencionadas, claro, porém seguindo o senso comum, se deparando com como é que a ciência trabalha de verdade e como esse trabalho às vezes pode ser lento. Porém, a gente que é da academia, a gente que é mais envolvido com ciência, sabemos que isso é por boas razões. O próprio filme, os personagens, os médicos e cientistas abordaram isso, falaram que a gente está nessa lentidão, assim possamos dizer, porque a gente quer algo seguro. E a gente também tem eventos no nosso país, alguns bastante recentes, de coisas que aconteceram de maneira bem parecida, de alguns remédios que teriam algum tipo de proeminência como tratamento, porém que precisavam ainda de testes e houve comoção social bastante forte para isso acontecer. Minha pergunta, professor, qual reflexão a gente pode tirar disso tudo, não só como acadêmico, de acadêmico para um público não acadêmico, mas também do público que não é acadêmico, o público que não é cientista, para eles também entenderem o nosso lado. Qual é a troca que a gente pode ter com isso tudo? Edson, quando eu estava vendo o filme, também me veio essa associação na cabeça, tá? Esse paralelo aí do que estamos vivendo com relação a tratamentos que não funcionam e pessoas dizendo que a ciência está jogando contra, e na realidade não é isso. Mas, assim, um ponto importante que seria, talvez as pessoas do público leigo, se eles fizessem esse paralelo, eles talvez pensassem diferente, é que no caso da adrenoleucodistrofia, primeiro, é uma doença que é muito rápida, a progressão, um mês, 2 meses, 3 meses, isso faz muita diferença. Tá? Eu acho que esse pensamento é falado várias vezes no filme, porque o que os pesquisadores falam é a gente precisa de tempo, e os pais dizem a gente não tem tempo, a gente não pode fazer isso. Segundo ponto, não tem, é uma doença muito rara, então, para se ter um N amostral, como a gente chama, para se fazer um estudo, não é tão simples quanto pegar, nesse exemplo que a gente está falando aqui, pessoas com Covid e fazer um tipo de estudo. Terceiro ponto, a gente vê que o que a gente está vivendo no Brasil hoje não tem nada a ver com relação a isso, porque não é que o tratamento ainda não tem eficácia comprovada, já foi feito estudo, o tratamento tem ineficácia comprovada. Então, não é que
os cientistas não querem estudar, pedem tempo. Não é isso. O estudo foi feito, foi mostrado que não funciona, e mesmo assim continua. Então você vê que não é uma coisa que estão tentando salvar vidas, não é uma coisa que estão usando esse paralelo para dizer que a ciência não anda rápido e por conta disso tem que andar na frente da ciência para poder funcionar. Não é isso. A ciência conseguiu desenvolver vacinas em tempo recorde, não uma vacina, várias vacinas. Mais de 10 vacinas, não sei quantas exatamente, mas são várias vacinas ao mesmo tempo, em tempo recorde. Só gostaria de agradecer pela sua participação, professor, pelo seu depoimento, pelo que o senhor acrescentou. Foi bastante interessante ouvir tudo isso, também engrandecedor. A gente do podcast agradece muito, muito sua participação, ter aceitado o convite. Novamente, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês, agradeço a Vilma, agradeço ao pessoal pelo convite e parabenizo mais uma vez a iniciativa de vocês e que o podcast tenha vida longa aí e que possa chegar a mais pessoas. E é isso, galera. No podcast de hoje falamos como a genética é um tema muito vasto, muito amplo e muito interessante, que pode render muito, mas muito bom material para a sétima arte, como o cinema, combinando temas envolvendo fatos científicos, a ficção e também a licença poética. Esse tipo de filme é muito importante, pois não apenas ajuda as pessoas a conhecerem melhor a genética, se informarem do que é genética, entenderem um pouco mais, como também estimula as pessoas a procurarem, a conhecer mais sobre esse tema incrível, que é isso, instigando a curiosidade. Mas então, professora, alguma consideração final? Sim, Edson, concordo plenamente também, né, que esses filmes ajudam a popularizar ainda mais o conhecimento na genética, mesmo a gente tendo que fazer essas adaptações e reconhecer que os filmes, eles têm também os seus aspectos, né, ficcionais e adaptativos, mas que eles são muito importantes para a gente discutir os temas e popularizar todo esse conhecimento que a genética traz. E aí eu fico sempre pensando, né, que outros filmes poderiam ser criados no futuro? Eu, particularmente, Edson, gosto muito da história da descoberta da dupla hélice. Eu já tive a oportunidade de ler o livro e um sonho futuro que eu tenho é de ver esse filme acontecendo, né? Quem sabe alguém aí vai produzir esse filme aí no futuro. E aí, vocês, nossos ouvintes, se gostaram desse nosso episódio e têm críticas, sugestões para nós, entre em contato conosco. Nós estamos em todas as redes disponíveis, então a gente tem perfil no Instagram, no Facebook, e os nossos episódios estão disponíveis, né, no Spotify e futuramente também no YouTube. E aí vocês podem ouvir uma, duas, três vezes, ouçam quantas vezes vocês quiserem, que é importante, né, para nós e que para que vocês também possam compreender ainda mais esses aspectos extremamente interessantes da genética. Inclusive também, né, se vocês acham interessante que a gente toque mais nesse tema de como a genética está presente no audiovisual, a gente tem tantos outros aspectos que a gente não conseguiu abordar aqui, como, por exemplo, a participação de temas de genética em séries, em curtas, em tantos outros documentários. Mas o importante é que estamos, né, todos com essa questão de entender e compreender melhor a genética. Por fim, gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, principalmente, né, aqui o nosso grupo de roteiristas, mas a toda a nossa equipe, ao professor Rafael Guimarães, que deu o nosso depoimento aqui sobre o óleo de Lorenzo, e se vocês também quiserem entrar em contato conosco, nós temos também um e-mail, que é o transcriçãopodcast@gmail.com. E obrigado a todos e até o próximo episódio.